Olá pessoal, eu sou o professor Pedro e hoje vamos ministrar uma aula sobre apuração do lucro bruto, CMV, imposto a recolher na compra e venda de mercadorias, tá? Vamos partir do princípio, né, que a gente vai trabalhar com a sistemática do inventário permanente, onde se apura o estoque, o lucro e o custo de mercadoria a cada operação de compra e venda. Para poder ilustrar essa nossa aula, vamos utilizar uma questão que caiu no exame de suficiência do Conselho de Contabilidade, tá? O CFC, Conselho Federal de Contabilidade, para poder ficar mais claro esses conceitos. Não vamos nos importar nessa aula com relação à contabilização, né? A contabilização com relação a esse assunto será vista numa próxima aula. Então vamos lá, vemos os principais conceitos deste assunto. Bom, quando você vai fazer operações, né, você vai começar pela compra da mercadoria. Então, a compra de mercadoria vai envolver o custo da mercadoria, quanto custou efetivamente essa mercadoria, né? Além do preço da mercadoria, propriamente dita, pode acontecer que você tem que pagar frete, seguro, tudo isso vai acrescentar no custo. Se você não tem noção básica de custo, eu vou deixar aqui na descrição uma aula sobre custos, uma aula inicial sobre tipos e classificações mais usuais do custo, ok? Bom, então você também tem os impostos, né, que você paga quando você compra a mercadoria. Os impostos eles podem ser cumulativos, né, ou não cumulativos. Quando não são cumulativos, que é o nosso exemplo que a gente vai ver, você pode ter direito a crédito desses impostos, tá? E quando são cumulativos, ele se incorpora ao custo da mercadoria, tá? Porque você não tem direito a crédito. E vamos ver a situação do estoque, quando entra a mercadoria e quando efetivamente sai. E quando nós temos a venda? Na venda, veremos então, vamos partir de um exemplo já com o preço fixado da venda. Aqui a gente não vai ver como se atribui um preço à venda, também é motivo de uma próxima aula, tá? Os impostos a recolher, né, que é diferente dos impostos da nota fiscal de venda, veremos quanto efetivamente o comerciante tem que recolher de impostos no mês seguinte à operação e, finalmente, como se apura o custo da mercadoria vendida. Logo depois da venda, né, nós vamos apurar o quê? Vamos apurar o lucro bruto, que nada mais é do que o resultado somente com a venda da mercadoria, ok? Então vamos lá. Exemplo de compra e venda de mercadorias. Mais uma vez, desconsiderando a contabilização, tá? Vamos pegar então essa questão que caiu aqui no exame, né, de suficiência da contabilidade no ano passado, no segundo exame do ano passado, 2021. Diz lá, certa empresa comercial, enquadrada no lucro real, realizou as seguintes transações em julho de 2021. Compra de mercadorias à vista por R$ 25.000. Nesse valor estão incluídos CMS, alíquota de 18%, PIS, alíquota de 1,65%, COFINS, alíquota de 7,6%. Vou destacar que essas alíquotas aqui se referem ao regime que não cumulativo, né? Que as empresas que estão optantes do lucro real, né, utilizam para fins de compra e venda de mercadoria. Destacada nota a que a empresa pagou mais 8% de IPI. Então, aqui ela comprou de uma indústria, lembrando que esse IPI ele fica à parte do valor da venda, que foi R$ 25.000, tá? A venda à vista, no valor de R$ 70.000, deu 80% das mercadorias adquiridas, né? Do estoque, 80% foram vendidas. E partindo do pressuposto que não havia estoque inicial, estoque zero. Aí na questão ele pede, né, baseado nesses dados, qual o valor final do ICMS a recolher, lógico, né, após a venda, e o lucro bruto obtido por esta empresa no mês de julho de 2021. Aí que estão as opções. Então a gente vai ver aqui, além do que ele pede, nós veremos aqui aqueles elementos que nós vimos anteriormente, né, o estoque, o CMV, né, o imposto sobre venda, né, o crédito do ICMS, do PIS e COFINS, veremos tudo isso, tá? Se você ainda não curtiu a nossa aula, está gostando, curta e não deixe de se inscrever no nosso canal. Vamos lá então. Vamos considerar aqui então o nosso balanço patrimonial, só destacando aqui o que importa com relação à compra de mercadorias, né?
nós temos aqui no ativo circulante um estoque de mercadorias, aqui que vão entrar as mercadorias compradas, que foi na ordem de R$ 25.000, e o respectivo imposto a recuperar. Tá? E do outro lado, do passivo, mais adiante nós vamos então ter o imposto a recolher assim que for feita a venda desses 80% dessas mercadorias. Então, o que nós temos aqui para apurar também? Nós vamos ter também a venda de mercadorias, que foi em ordem de R$ 70.000, os impostos incidentes sobre as vendas, o valor da venda líquida, né, que é a venda bruta menos os impostos, o custo que a gente vai apurar, o custo da mercadoria vendida e, finalmente, o lucro bruto. Então, a gente começando aqui pela compra, repare que a compra foi de R$ 25.000, tá? Então, nessa compra aqui, você tem o quê? Você tem o ICMS, alíquota de 18%, um PIS 1,65 e COFINS 7,6. Além, que está destacado na nota, um IPI, a parte de quanto? De 8%. Então, como é que você vai colocar esse estoque aqui? Bom, primeiramente a gente vai tirar os impostos, né, que você tem direito a crédito, os impostos a recuperar vai ser a conta que a gente vai utilizar nesse momento. Então, a base de cálculo, tanto para o ICMS, o PIS e COFINS, são os R$ 25.000, tá? O preço da venda de mercadoria. Então, você aplicando aqui esses percentuais, você vai ter aqui ICMS 4.500, PIS 412,50 e COFINS 1.900, tá? São créditos que você tem na hora que for realizar a venda. Mas você também tem que acrescentar o quê? Um IPI de 8% ao custo da mercadoria. Você não tem direito a crédito, porque você não é uma empresa industrial que vai vender mercadoria, tá? Então, esse IPI vai agregar o valor do custo da mercadoria aqui, que vai entrar no estoque. Então, aqui você tem o estoque, já tirando dos R$ 25.000, esse PIS, COFINS e ICMS, e acrescentando os R$ 2.000, que são os 8%, você tem nesse momento um estoque de R$ 20.187,50. Aqui já está o nosso estoque que partiu do zero. Tá? E a seguir, o que nós temos então na sequência? Nós temos na sequência a venda, o preço de venda da mercadoria de R$ 70.000. É bom lembrar que é a venda de 80% desse estoque, tá? O preço de venda já é estipulado, R$ 70.000. Como calcular um preço de venda, a gente vai ver em aulas anteriores. Isso aqui já foi dado na questão. E aqui nos impostos, os chamados impostos sobre venda, são as respectivas alíquotas, ICMS, né, 18%, dá 12.600, o PIS, COFINS, tudo isso embutido aqui no preço de venda. Não temos aqui que recolher IPI, né, porque nós não somos indústria, ok? Então, tirando aqui os impostos sobre venda, você tem uma venda líquida de quanto? Uma venda líquida de R$ 50.925. Ora, quando você tem uma venda de mercadoria, você tem que ter o quê? O custo da mercadoria vendida. Quanto que saiu, né, da mercadoria, do estoque para ser vendida. Então, nosso custo aqui, né, é basicamente o quê? Esse valor em estoque, só tinha esse valor aqui, só que a gente vai calcular quanto? Só saiu 80% das mercadorias. Então, 80% de 20.187,50 dá quanto? 16.150. Isso aqui é o CMV, tá? CMV. Bom, então agora vamos obter o quê? O lucro bruto, né? Que é o primeiro lucro na apuração do resultado, que é a nossa demonstração do resultado do exercício, a DRE. Basicamente, você vai pegar, então, a venda líquida, R$ 50.925, e vai tirar o lucro, o CMV, de R$ 16.150. Então, nesse momento, você tem um lucro bruto de quanto? R$ 34.775. Se você está resolvendo a questão, aqui você já sabe que a alternativa correta vai ser a A ou vai ser a C, né? Baseado aqui no lucro bruto. Só que você não tem ainda o valor do que ele pede, que são os impostos a recolher, no caso, somente o ICMS. Então, quando você vende a mercadoria, você tem os impostos sobre venda, tá? E o valor que você efetivamente vai recolher vai depender se você tem crédito ou não de impostos. Aqui você tinha créditos de impostos, então você não vai recolher todos esses impostos sobre venda. Você vai ter que abater o quê? Vai ter que abater aqui esse crédito que você tinha. No caso aqui da questão, né, ele só quer do ICMS. Então, veja bem, o ICMS que incidiu aqui na venda foi quanto? R$ 12.600. Mas ele tinha um crédito de quanto? Ele tinha um crédito de R$ 4.500 da compra.
A diferença vai ser quanto? A diferença vai ser R$ 8.100. Então, R$ 8.100 vai ser efetivamente o imposto a recolher, no caso, o ICMS, que seria aqui a letra A, né, com relação à resposta correta. Eu coloquei aqui, né, outros valores a recolher, que seria o PIS, é a mesma sistemática, a diferença do PIS sobre venda, menos o crédito, e o COFINS é a mesma coisa, tá? Para ilustrar aqui a nossa aula. Bom, então aqui nós já respondemos a questão, nós temos um lucro bruto e temos o imposto a recolher no mês seguinte. Agora, se você quer saber o valor efetivo do estoque, por exemplo, quanto é que ficaria? Ora, nós tínhamos um estoque inicial de R$ 20.187,50, né? Foram o quê? Foram vendidos 80%. Então, sobrou quanto de estoque? Sobrou R$ 4.037,50. Então, neste momento, esse é o valor do estoque que faz parte do ativo circulante e que, se você fosse levantar um balanço patrimonial, encontraria este saldo, tá? Bom, então a gente viu aqui, sem se preocupar com a contabilização, como é que é a sistemática de compra e venda da mercadoria para apuração do custo de mercadoria vendida, do lucro, os impostos incididos sobre a venda, os impostos, né, que você paga na compra, e se você tem crédito ou não. Se, por exemplo, aqui fosse uma empresa optante pelo lucro presumido, as alíquotas seriam diferentes. O PIS seria 0,65%, a COFINS seria 3% e não haveria crédito, tá? Esses valores iriam acumular aonde? Iriam acumular, né, no estoque da mercadoria e, consequentemente, fazer parte do custo de mercadoria vendida. Bom, por aqui nós encerramos, então, essa aula sobre compra e venda de mercadorias, apuração do lucro, CMV, estoques, impostos. Espero que vocês tenham gostado. Se realmente gostaram, curtam e não deixe de se inscrever no nosso canal. Qualquer dúvida, é só deixar nos comentários. E até uma próxima oportunidade.